Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, guardado pela proteção do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus derrame chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que Deus venha abençoar a tua vida, que venha trazer instruções para aquilo que você está querendo fazer, aquilo que você está querendo buscar e você não está encontrando uma saída. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação no teu coração, aquilo que você deve fazer ou não. Amém? Que Deus abençoe. Eu trago aqui uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, que se encontra em Provérbios, o capítulo 8 de Provérbios. São palavras abençoadas que a gente, sabe, é um manjar. A palavra de Deus é manjar para nossas vidas, para nós ficarmos alimentadas, alimentar o nosso espírito. Então, começa assim no versículo 1 do capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Você vê que esse versículo aqui, que instrução maravilhosa ele deu. A sabedoria está clamando. E o discernimento ergue a voz. A sabedoria anda junto com o discernimento. Aleluia, Deus. Aí fala assim, o 2. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos, ela se coloca. Aí o 3. Ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Aleluia, meu Deus. Sabedoria, o discernimento, ele clama em alta voz. Aí aqui o 4. Deixa eu ver. O 4 fala assim. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouça, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Quando a gente tem o discernimento da palavra de Deus, quando a gente escuta a palavra de Deus, aleluia, elas são a verdade. Elas são claras. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando Deus nos dá o discernimento, aquela palavra vem clara na nossa mente. O Senhor, Ele abre a nossa mente e fala claramente, a gente entende. Mas quando a gente não tem o discernimento da palavra de Deus, ela não é clara. A gente vem com dúvida, mas será que estava falando a verdade? Mas será que é assim? Mas será que é desse jeito? Então, quando Deus nos dá o discernimento, a palavra de Deus ela se torna clara. Clara e reta para os que têm o conhecimento. Porque o discernimento vem, o conhecimento, o discernimento, aleluia, Jesus, são todos que andam junto. O discernimento, o conhecimento, glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele coloca todo como é que eu posso falar, meu Deus? Esses conhecimentos. Deus, ele coloca todos esses conhecimentos para andarem juntos, para causar em nós um efeito maravilhoso, para que nós não vivamos enganados, para que a gente veja as coisas e Deus venha clarear nossa mente, para que a gente venha entender tudo o que está acontecendo. Então, fala assim, deixa eu ver aqui, o versículo 7. O versículo 7 fala assim, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Estou lendo novamente. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. Aleluia. E retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro.
prefira ser instruído, Deus fala, prefiram ser instruídos por mim do que a prata e do que o ouro. Então não olhe para as suas condições que você tem, ou por aquilo que você não tem. Se você tem o conhecimento da palavra de Deus, você é rico, você é milionário, mais do que aquelas pessoas que têm muito ouro e muita prata, amém? Aí fala assim o 11, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubins. Olha, a sabedoria é mais preciosa do que rubins. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Não existe nada na face da terra que nós podemos desejar mais do que a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aí fala assim, o 12, eu, a sabedoria, moro com a prudência. A sabedoria e a prudência andam juntas. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Se você tiver bom senso, você tem conhecimento, amém? O bom senso nos equilibra, faz com que a gente haja de maneira equilibrada e que nós venha a ter o discernimento. Então, tudo escreve na mesma linha. Eu falo assim, que é uma linha só, que todos escrevem na mesma linha. Aí fala assim, no 13, temer o Senhor é odiar o mal, ódio, o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aí fala assim no 14, meu é o conselho sensato. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Nós podemos ter um governo que não nos agrada. Você pode ter um governo que você não se agrada. O teu governo pode não te agradar. O meu governo pode não me agradar, que só um governo só para governar o nosso país, né? Aqui, o nosso país, daqui do Brasil. Mas, o que é que a palavra de Deus está falando aqui? Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Aí o 16. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Às vezes a gente fica, meu Deus, eu oro. Será que Deus está me escutando? Será que Deus está me ouvindo? Será que o que eu estou falando, Deus está me ouvindo? Por que eu oro tanto e Deus não me responde? Ele está falando aqui, ele está dizendo aqui a palavra dele, olha. Quem me procura, me encontra. Então nós não podemos ter dúvida de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor ouve a nossa voz. E olha, falando sobre a sabedoria, falando sobre a prudência, falando sobre nós ter discernimento, a gente ter bom senso. Depois vocês lêem todo, que eu não vou ler, senão vai ficar muito grande o vídeo. Vocês leiam esse capítulo 8 de Provérbios. Se quiser ler o livro todo de Provérbios, são bênçãos. Porque eu na minha igreja, nós na nossa igreja aqui, na minha igreja, que a gente congrega, a gente estamos lendo todos os dias 2 capítulos do livro de Provérbios. Todos os dias a gente está lendo 2 capítulos, meditando, né, no livro de Provérbios. E isso está sendo bênção para nossas vidas. Deus está abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, a gente está meditando. E é muito bom, se você puder fazer assim e quiser fazer na tua igreja, faça. Você coloca para as irmãs orarem todos os dias, meditarem em um capítulo do livro de Provérbios, em 2 capítulos, porque é livro que nos ensina a gente... Como a palavra de Deus toda, né? A gente tem que ler a Bíblia sempre, tá lendo a Bíblia. Mas eu estou falando do livro de Provérbios, porque é esse livro que a gente está estudando na nossa igreja. E Deus me trouxe essa palavra maravilhosa. Eu fiquei, sabe, impactada com esse capítulo 8 de Provérbios. Todo, o capítulo todo. Só que eu li só até aqui, para poder eu li até o 17, para não ficar muito grande o vídeo. Mas o que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, para a minha vida também, que nós venhamos pedir a Deus o discernimento, que nós venhamos pedir a Deus bom senso, que nós venhamos pedir a Deus que nós venhamos ter
prudência, sabedoria, discernimento. Isso é uma chave, sabe, que fecha aquilo que está faltando na nossa vida. Muitas das vezes a gente anda quebrando a cabeça para lá, para cá, sem saber muita coisa, porque está faltando a gente ter o discernimento, está faltando a gente entender, está faltando a gente ter sabedoria para direcionar algumas coisas. E muitas das vezes a gente, em vez de a gente direcionar para o lado direito, a gente direciona para o lado esquerdo. Às vezes a gente tem que direcionar para o lado esquerdo, direcionando para o lado direito. E assim as coisas podem ficar perdidas, porque a gente não busca primeiro o conhecimento. A gente já faz as coisas sem ter o conhecimento, nem ter o entendimento. Às vezes não tem o bom senso nenhum. Às vezes não tem sabedoria. E a gente quer fazer. Então que essa palavra venha refletir no teu coração. Que você pegue essa palavra, que você venha meditar, que você venha pedir a Deus sabedoria, como eu peço ao meu Deus sabedoria, discernimento, bom senso, para que eu não venha fazer nada errado. Irmã, mas você não faz nada errado? Faço todos os dias, estou errando, estou pecando. Enquanto viver nessa terra, eu acredito que a gente peca todos os dias, a gente erra. Mas nós estamos caminhando, mas eu quero estar caminhando para entender tudo isso aqui que essa palavra está falando. Eu quero entender, eu quero ter entendimento, eu quero ter conhecimento, eu quero ter bom senso para saber direcionar as coisas com discernimento, entendeu? Eu quero, Senhor Jesus Cristo, ter na minha vida o discernimento da tua palavra. Eu quero ter tudo isso que aqui esse provérbio, capítulo 8 está falando aqui. Eu quero ter para a minha vida e eu desejo para a tua vida também. Peça a Deus para que Ele te dê também. Amém? Porque Ele é um Pai. Ele falou aqui, ó, aquele que me procurar, né, no versículo 17. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Então que o Senhor Jesus Cristo venha ouvir a sua oração, o seu clamor. E que na hora que você for procurar o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, nosso Pai, que você o encontre. Como eu também quero que na hora que eu estiver orando, buscando a presença do meu Senhor, eu quero encontrá-lo. Que Ele ouça a minha voz, que Ele ouça o meu clamor. Amém, minhas irmãs? Eu deixo para você essa leitura aqui de Provérbios. Em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê discernimento. Amém, em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê discernimento em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que Deus te dê prudência. Que Deus te dê bom senso na hora que você for fazer alguma coisa, que você venha ter equilíbrio em tudo que você for fazer, que você venha ter aquele equilíbrio, que nada venha ficar pesado para um lado nem para outro, que você venha ser equilibrado ou equilibrada em todas as coisas que você for fazer. Que Deus te dê bom senso, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, minhas irmãs, essa leitura que eu queria deixar para você neste dia lindo que fez o Senhor. Que você venha meditar, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. Amém.